milionário surpreendeu ao ouvir menino chorando nas montanhas. Não sou escravo. Era um dia radiante nas montanhas de Santa Clara, onde a propriedade de Eduardo era tão vasta que, ao olhar pela janela de seu luxuoso chalé, ele se sentia como um rei em seu castelo. Porém, não havia alegria em seu sorriso. O sol brilhava intensamente, mas uma sombra pesava sobre seu coração. A riqueza que acumulou ao longo dos anos parecia vazia, apenas uma fachada que escondia um poço de solidão e insatisfação. Enquanto ele contemplava as paisagens deslumbrantes, um som distante, quase abafado pelo vento, chamou sua atenção. Era um choro angustiante de uma criança. As lágrimas pareciam ser uma súplica que cortava o ar. Intrigado e incomodado pela dor que carregava aquele pequeno, ele decidiu investigar. Eduardo desceu as escadas e se dirigiu para o limite de suas terras. Ao se aproximar, um garoto magro, de olhos grandes e profundos, estava sentado sobre uma pedra. Com a cabeça, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, e seu lamento soava como um grito por liberdade, ecoando nas encostas. "Por que está chorando, menino?" Eduardo perguntou, sentindo um aperto no peito. Lucas levantou a cabeça, os olhos cheios de dor e um pequeno brilho de desafio. "Não sou escravo." Sua voz tremia. A frase reverberou na mente de Eduardo como um eco, como se aquele pequeno tivesse tocado em uma ferida que ele nem sabia que existia. Lucas começou a contar sua história. Ele falava de sua família, de uma ancestralidade marcada pela servidão e exploração. Contou sobre seu avô, que trabalhara nas terras que agora pertenciam a Eduardo e que nunca recebeu reconhecimento pelo seu esforço. Eduardo, surpreso e envergonhado, escutava. A cada palavra, a tristeza do menino se misturava à sua própria culpa. Estava diante de um espelho que refletia a ambiguidade de sua riqueza, mas a situação estava se tornando mais complexa. Ameaças veladas pairavam em sua mente. Sua empresa, seus investimentos, tudo parecia em risco. Se ele se mostrasse solidário, poderia perder tudo. O dilema moral o atormentava. Eduardo começou a perceber que o passado de sua família não era exatamente aquele que lhe contaram. Seu pai, sempre visto como um benfeitor, ganhou suas terras às custas de vidas e sonhos. Com o coração pesado, ele entendeu que para conquistar algo valioso, deveria abrir mão do que lhe foi ensinado como segurança. O embate emocional entre ele e Lucas crescia. Aquela criança não era apenas uma vítima da sociedade, mas um símbolo do que Eduardo havia ignorado por tanto tempo. Quando Lucas se recusou a manter sua família em silêncio sobre as verdades dolorosas, uma onda de revelações começou a desferir golpes na aparente fortaleza da vida de Eduardo. O passado que languidamente se arrastava ameaçava não só sua fortuna, mas também a vida de Lucas, cujas palavras agora tipificavam um grito por justiça. Edua. As esperanças e os temores estavam colidindo em uma tempestade emocional. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava paralisado, o coração batendo forte, os olhos fixos em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. Um peso caía sobre ele, e a tensão no ar parecia densa. O silêncio que se seguiu virou um eco ensurdecedor. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas um grupo de homens surgiu do denso mato, armados e com expressões ameaçadoras.
Eduardo! Gritou um deles, a voz carregada de desprezo. Estamos atrás de você. Era Rafael, um ex-funcionário que Eduardo havia dispensado há anos. A raiva no rosto dele era palpável. Ao seu lado, outros rostos conhecidos de quem Eduardo havia se desfeito. Todos originários de uma época em que tratava as pessoas como investimentos descartáveis. Qual o problema, Rafael? Eduardo se forçou a perguntar, tentando manter a calma, mas a voz saiu embargada. Lucas, ao seu lado, parecia encolher-se contra a pedra, suas feições pálidas. Rafael se aproximou, cada passo drenando mais segurança do milionário. O problema é que você esqueceu o que fez. Você acha que pode nos deixar de lado, viver em seu castelo, enquanto nós lutamos para sobreviver. A tensão no ar era palpável. Eduardo sentiu um nó na garganta, as palavras de Lucas voltando em sua mente como um eco. O que você quer, Rafael? Ele perguntou, engolindo em seco, nervoso. Vingança? Rafael deu um passo à frente, suas mãos balançando uma antiga foto. Você se lembra disso? O milionário olhou, seus olhos se arregalando. Era uma imagem de sua família, mas no fundo havia uma figura familiar que ele nunca quis ver. Aquele garoto, seu pai o humilhou. Ele era um amigo de verdade. O rosto de Eduardo se contorceu ao sentir a dor nas palavras de Rafael. De repente, tudo mudou. Uma voz feminina, suave mas firme, surgiu do mato, às costas de Rafael. Basta! Ela se adiantou, revelando-se como uma mulher de cabelos longos e olhos penetrantes. Eduardo ficou chocado. Mãe? E agora a reviravolta estava feita. A mulher que ele pensava ter perdido na guerra estava bem ali, diante dele e mais ao lado de Rafael. Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não apenas fez mal a essa gente, ele traiu a própria família em busca de poder. E eu não pude suportar. A mulher parecia devastada, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. O mundo de Eduardo girou. Todos os valores que sustentavam sua vida começaram a ruir. Ele não estava apenas diante dos rostos de seus antigos funcionários, mas da verdadeira face de sua própria herança. O passado, que parecia distante, agora voltava com toda a força. A mulher olhou para Lucas, um menino que representava tudo o que seu pai havia destruído. Essa criança, Eduardo, é o reflexo do que você se tornou, mas você ainda pode mudar. Pode escolher agora. As palavras dela ressoaram como um trovão em sua mente. Uma escolha carregada de consequências. Qual seria? Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Se tomasse partido de Lucas, poderia ser o fim de sua fortuna. Mas se não o fizesse, estaria condenando aquela criança a viver na mesma miséria que sua família. Nesse momento, as montanhas pareciam vigiar a cena, silenciosas. Eduardo piscou, sentindo lágrimas de frustração e raiva. O peso de sua decisão se acumulava. Ele tinha dúvidas, temores, mas também um fio de esperança. E enquanto a tensão se intensificava e o passado se ergueu como um monstro, Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que ele escolheria e, mais importante, o que isso significaria para o futuro de Lucas? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se e a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas sua mente estava uma tempestade. Foi então que um estrondo cortou o silêncio, fazendo as pedras ao redor tremerem. Um grupo de homens surgiu do denso mato, armados e com expressões ameaçadoras.
Eduardo, gritou um deles, a voz carregada de desprezo. Estamos atrás de você. Qual o problema, Rafael? Eduardo forçou-se a perguntar, tentando manter a calma, mas a voz saiu embargada. Lucas, ao seu lado, parecia encolher-se contra a pedra, suas feições pálidas. Rafael avançou, cada passo drenando a segurança de Eduardo. O problema é que você esqueceu o que fez. Você acha que pode nos deixar de lado, viver em seu castelo, enquanto nós lutamos para sobreviver. Eduardo sentia um nó na garganta, as palavras de Lucas voltando à sua mente como um eco. O que você quer, Rafael? Ele indagou, nervoso. Ele era um amigo de verdade. O rosto de Eduardo se contorceu e seu coração acelerou ao perceber que o passado estava prestes a engoli-lo. Basta! Uma voz feminina, suave, mas firme, surgiu do mato. Mãe? Ele mal podia acreditar nos próprios olhos. A mulher que ele pensava ter perdido estava bem ali. E mais, ao lado de Rafael. Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não apenas fez mal a essa gente, ele traiu a própria família em busca de poder. E eu não pude suportar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O mundo de Eduardo girou. Tudo que sustentava sua vida estava ruindo. A mulher olhou para Lucas e Eduardo viu a dor refletida nos olhos do menino. Essa criança é o reflexo do que você se tornou, mas você ainda pode mudar. Nesse instante, uma lembrança explosiva invadiu a mente de Eduardo, fazendo seu estômago revirar. Ele se lembrou de um dia distante em que havia encontrado um diário na casa de seu pai, repleto de anotações sobre negócios escusos e trapaças. Entre as páginas, uma história que falava de um garoto, um amigo que seu pai prometeu proteger, mas que acabou sendo sacrificado em busca de riqueza. O coração de Eduardo afundou. Ele sempre soubera de algo podre, mas nunca queria encarar a verdade. Mas e quanto a você, mãe? Eduardo perguntou, a voz tremendo. Por que saiu? Por que não lutou por nós? Os olhos dela brilharam com uma dor que ele nunca havia entendido. A tensão aumentava e Rafael avançou novamente. Seus pais estavam envolvidos em coisas que você nunca imaginou. Mas você vai aprender, Eduardo. Tudo volta. A conta chega. Então, do fundo da floresta, um grito cortou o ar, alto e desesperado. Eduardo, não! Era a voz de Lucas, correndo como se o próprio diabo estivesse atrás dela. Eles vão te usar. Você não pode confiar. O rosto dela estava pálido e Eduardo sentiu um frio cortante se espalhar pela espinha. O que estava acontecendo? Um arrepio percorreu seu corpo. Ele olhou para Lucas, que se encolheu ao ouvir a avó. O tempo parecia congelar. O que estava por vir? Eduardo se sentiu agora como uma marionete no meio de um jogo cruel. Ferdinando? Amizade? As perguntas se multiplicavam em sua mente. Com todas essas revelações à sua porta, Eduardo estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Mas o que ele escolhesse poderia também arrastar Lucas e sua família para um destino incerto. E nesse momento, em meio ao caos que se armava, ele percebeu que o passado não apenas o condenava. Agora ele também ameaçava o futuro. Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se, a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas sua mente estava uma tempestade. Foi então que o estrondo cortou o silêncio, fazendo as pedras ao redor tremerem. Um grupo de homens surgiu do denso mato, armados e com expressões ameaçadoras. Eduardo, gritou um deles, a voz carregada de desprezo. Era Rafael,
um ex-funcionário que ele havia dispensado há anos. A raiva no rosto dele era palpável. Ao seu lado, outros rostos conhecidos, de quem Eduardo havia se desfeito. Todos originários de uma época em que tratava as pessoas como investimentos descartáveis. Qual o problema, Rafael? Eduardo forçou-se a perguntar, tentando manter a calma, mas a voz saiu embargada. Lucas, ao seu lado, parecia encolher-se contra a pedra, suas feições pálidas. Rafael avançou, cada passo drenando a segurança de Eduardo. O problema é que você esqueceu o que fez. Você acha que pode nos deixar de lado, viver em seu castelo, enquanto nós lutamos para sobreviver? Ele sentia um nó na garganta, as palavras de Lucas voltando à sua mente como um eco. O que você quer, Rafael? Ele indagou, nervoso. Rafael deu um passo à frente, suas mãos balançando uma antiga foto. Você se lembra disso? Eduardo olhou, os olhos se arregalando. Era uma imagem de sua família, mas no fundo havia uma figura familiar que ele nunca quis ver. Aquele garoto, seu pai o humilhou. Ele era um amigo de verdade. O rosto de Eduardo se contorceu e seu coração acelerou ao perceber que o passado estava prestes a engoli-lo. Basta! Uma voz feminina, suave, mas firme, surgiu do mato. Mãe! Ele mal podia acreditar nos próprios olhos. A mulher que ele pensava ter perdido estava bem ali. E mais, ao lado de Rafael. Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não apenas fez mal a essa gente, ele traiu a própria família em busca de poder. E eu não pude suportar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O mundo de Eduardo girou. Nesse instante, uma outra sombra se aproximou. Eduardo virou-se e ficou paralisado. À sua frente estava um homem alto, com olhos frios e um sorriso malicioso. Era Marcos, o irmão que Eduardo nunca soubera ter. O coração do milionário quase parou. Você não sabia, não é? Marcos sorriu, como se estivesse divertindo-se com a situação. Eu sou seu irmão, e a verdadeira razão pela qual você nunca soube da minha existência foi o seu pai. Ele me afastou e escondeu a verdade de você. A revelação caiu como uma bomba. Ódio e raiva se misturaram nas veias de Eduardo. Por que você está aqui? O que você quer? Ele se perguntava. Lucas olhou para ele, confuso. A cena se tornava mais caótica. Eu vim buscar o que é meu, o que é nosso. Marcos gritou, apontando para as montanhas como se quisesse reivindicar tudo em torno. As vozes se misturaram. Rafael riu de forma sarcástica e Eduardo se sentiu um náufrago em meio àquela tempestade emocionante. Você não tem nada! Eduardo gritou de volta, mas já não soava seguro. O passado poderia ter feito deles adversários, mas agora a verdade os unia de forma cruel. Ele olhou de Lucas para sua mãe e depois para Marcos, um emaranhado de segredos e ressentimentos. Você ser um milionário foi a escolha do papai. Você construiu esse império baseado nas mentiras dele. Marcos avançou. Agora você finalmente vai pagar. É hora de equilibrar as contas. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo o que ele acreditou, todas as suas conquistas, agora pareciam tão vazias. O que significaria lutar contra alguém que também era parte de sua própria sangue? O que ele poderia fazer quando mais um rosto de seu passado surgia, ameaçando sua vida? Eduardo, ele não é o que parece, a mãe sussurrou, o olhar preocupado. Mas era tarde demais. A tensão na atmosfera havia assombrado tudo. Ao olhar para Lucas, ele viu não só o medo, mas uma centelha de esperança e coragem, algo que Eduardo sabia que precisava proteger a qualquer custo. E nesse momento,
O chão abaixo deles estremeceu novamente. Um rugido ecoou das montanhas. Não era só a natureza, mas a própria história começando a desmoronar. O que Eduardo escolheria agora? E mais importante, qual seria o preço desse novo vínculo que se formava diante dele? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas. Já ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se, e a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas sua mente estava uma tempestade. Foi então que um estrondo cortou o silêncio, fazendo as pedras ao redor tremerem. Um grupo de homens surgiu do denso mato, armados e com expressões ameaçadoras. "Eduardo!" gritou um deles, a voz carregada de desprezo. Era Rafael, um ex-funcionário que ele havia dispensado há anos. A raiva no rosto dele era pau. Ao seu lado, outros rostos conhecidos de quem Eduardo havia se desfeito. Todos originários de uma época em que tratava as pessoas como investimentos descartáveis. "Qual o problema, Rafael?" Eduardo forçou-se a perguntar, tentando manter a calma, mas a voz saiu embargada. Lucas, ao seu lado, parecia encolher-se contra a pedra, suas feições pálidas. Rafael avançou, cada passo drenando a segurança de Eduardo. "O problema é que você esqueceu o que fez. Você acha que pode nos deixar de lado, viver em seu castelo enquanto nós lutamos para sobreviver." Ele sentiu um nó na garganta, as palavras de Lucas voltando à sua mente como um eco. "O que você quer, Rafael?" ele indagou, nervoso. Rafael deu um passo à frente, suas mãos balançando uma antiga foto. "Você se lembra disso?" Eduardo olhou, os olhos se arregalando. Era uma imagem de sua família, mas no fundo havia uma figura familiar que ele nunca quis ver. Aquele garoto, seu pai o humilhou. Ele era um amigo de verdade. O rosto de Eduardo se contorceu, e seu coração acelerou ao perceber que o passado estava prestes a engoli-lo. "Basta!" Uma voz feminina, suave, mas firme, surgiu do mato. "Mãe!" Ele mal podia acreditar nos próprios olhos. A mulher que ele pensava ter perdido estava bem ali. E mais, ao lado de Rafael. "Você não sabe a verdade sobre seu pai, Eduardo. Ele não apenas fez mal a essa gente, ele traiu a própria família em busca de poder. E eu não pude suportar." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O mundo de Eduardo girou. Nesse instante, uma outra sombra se aproximou. Eduardo virou-se e ficou paralisado. À sua frente estava um homem alto, com olhos frios e um sorriso malicioso. Era Marcos, um irmão que Eduardo nunca soubera ter. O coração do milionário quase parou. "Você não sabia, não é?" Marcos sorriu, como se estivesse divertindo-se com a situação. "Eu sou seu irmão, e a verdadeira razão pela qual você nunca soube da minha existência foi o seu pai. Ele me afastou e escondeu a verdade de você." A revelação caiu como uma bomba. Ódio e raiva se misturaram nas veias de Eduardo. "Por que você está? O que você quer?" ele se perguntava. Lucas olhou para ele, confuso. A cena se tornava mais caótica. "Eu vim buscar o que é meu. O que é nosso." Marcos gritou, apontando para as montanhas como se quisesse reivindicar tudo em torno. As vozes se misturaram. Rafael riu de forma sarcástica, e Eduardo se sentiu um náufrago em meio àquela tempestade emocional. "Você não tem nada", Eduardo gritou de volta, mas já não soava seguro. O passado poderia ter feito deles adversários, mas agora a verdade os unia de forma cruel. Ele olhou de Lucas para sua mãe e depois para Marcos.
um emaranhado de segredos e ressentimentos. Você ser um milionário foi a escolha do papai. Você construiu esse império baseado nas mentiras dele. Marcos avançou. Agora você finalmente vai pagar. É hora de equilibrar as contas. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo que ele acreditou, todas as suas conquistas agora pareciam tão vazias. O que significaria lutar contra alguém que também era parte de seu próprio sangue? O que ele poderia fazer quando mais um rosto de seu passado surgia, ameaçando sua vida? Eduardo, ele não é o que parece. A mãe sussurrou, o olhar preocupado. Mas era tarde demais. A tensão na atmosfera havia assombrado tudo. Ao olhar para Lucas, ele viu não só o medo, mas uma centelha de esperança e coragem. Algo que Eduardo sabia que precisava proteger a qualquer custo. Mas antes que pudesse pensar em uma saída, um barulho ensurdecedor explodiu atrás deles. Um helicóptero apareceu repentinamente, as lâminas cortando o ar com um rugido ameaçador. Um grupo armado saltou, cercando a todos. Eduardo reconheceu um deles. Era um homem do seu passado, alguém com quem havia feito negócios escusos e quem não hesitaria em fazer o que fosse necessário para garantir seus próprios interesses. Eduardo, nós temos que conversar, gritou o homem, seus olhos frios brilhando como aço. Sobre suas origens. Se acha que é apenas um herdeiro? A verdade é muito mais profunda e cada um de vocês aqui está mais envolvido do que imagina. As palavras dele ressoaram na mente de Eduardo como um trovão. Ele se sentia um peão em um jogo de xadrez que não compreendia. O passado de sua família parecia se expandir em 90 graus diante dele. E Lucas, sua mãe e Marcos pareciam prestes a se perderem em um labirinto de traições e heranças que nem ele, nem todos ali poderiam prever. E ali, cercado, Eduardo viu que a verdadeira batalha não estava apenas em suas mãos, mas nas escolhas que todos aqueles presentes ainda teriam que fazer. O que essa Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se e a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas sua mente estava uma tempestade. O helicóptero pairava sobre eles, aquele ruído ensurdecedor misturando-se ao caos que se instalava. Então, algo pior aconteceu. Um dos homens do grupo armado começou a gritar, apontando para Lucas. Ele, é ele. O dedo do sujeito tremia. A fúria em seus olhos era intensa. Eduardo se afastou instintivamente, segurando a mão de Lucas, puxando-o para trás. O que você quer com ele? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Esse é o garoto, o herdeiro, que você tentou esconder. A acusação fustigou o ar, como uma lâmina. Eduardo se virou para sua mãe. A expressão dela era de desespero. Você sabe de algo, não sabe? Ele a indagou, a dor cravando-se como um punhal em seu peito. Eu não queria que você soubesse assim. Sua mãe murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade, ele é seu filho, Eduardo, gritou Marcos, rindo de forma sarcástica. O que você tem a dizer agora? A doutrinação de seu passado o impediu de ver a verdade. O chão parecia ruir sob seus pés. A revelação era absurda. Ele sentiu o tempo parar. Cada batida do seu coração soava como um eco. A cabeça girava. Lucas olhava para Eduardo, confuso, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Ele não era só uma vítima. Ele também era parte de algo muito maior. O homem do grupo armado deu um passo à frente. Claro que ele é. E você, Eduardo, vai ter que decidir o que fará com seu herdeiro. A palavra ecoou em sua mente. Herdeiro? Como assim? O que isso significava para ele? Tudo o que Eduardo pensava que sabia
estava desmoronando. As lembranças de sua infância, de seu pai contando histórias, agora pareciam distorcidas. Ele começou a sentir que estava sendo cruelmente manipulado. Rafael começou a rir de forma maníaca. O que você vai fazer, Eduardo? Lutar pela fortuna que se baseia em mentiras ou aceitar a verdade? O que o seu pai fez a Lucas e àquela família é um crime. É seu dever corrigir isso. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Eduardo. Ele olhou para Lucas, buscando alguma direção, mas os olhos do garoto estavam cheios de incertezas. Lucas, eu não sabia. A verdade pesada desmoronava ao seu redor, e ele desejava profundamente que fosse apenas um pesadelo. A voz de Lucas surgiu quase esbaforida, seus olhos ardendo em um furor. Um grito cortou a atmosfera. Mate-o! Um dos homens armados disparou e todos congelaram. Instintivamente, Eduardo se jogou na frente de Lucas. O impacto da bala atingiu seu ombro. A dor foi súbita, como um choque elétrico que o fez cair de joelhos. Eduardo! Lucas gritou, desesperado, enquanto as coisas ao redor desmoronavam. A última imagem que ele viu foi a de sua mãe, o horror espalhando-se por seu rosto, ao mesmo tempo em que o mundo começava a girar e escurecer. O que agora restaria da vida de Eduardo e Lucas? A revelação da verdade havia apenas começado, mas agora tudo parecia perdido. Contra toda a expectativa, o que seria de sua luta pela verdade e pela liberdade? Havia esperanças, mas a tragédia havia deixado um rastro tão profundo que ele mal sabia como se levantaria novamente. A dor que atravessava o ombro de Eduardo era apenas um reflexo do caos que emergia ao seu redor. Ele sentiu o sangue escorrendo, quente e pegajoso, mas a preocupação maior não era com sua ferida, mas com Lucas. O imenso medo nos olhos do garoto gerava um nó em seu peito. Fiquem atrás de mim, Eduardo gritou, instintivamente se colocando entre Lucas e os homens armados. Eduardo, não! A mãe dele exclamou, as lágrimas inundando seu rosto. O olhar de desespero misturado com confusão no rosto dela foi como um golpe. O homem que havia disparado parecia pronto para atirar novamente, os músculos tensos, mas nesse instante uma série de ruídos ecoaram por trás dele, como uma tempestade se aproximando. E então, do mato denso, um grupo de pessoas emergiu, mulheres e homens, jovens e velhos, todos com feições determinadas e bandanas vermelhas cobrindo a boca. Estavam armados com ferramentas improvisadas. Eduardo reconheceu aqueles rostos, residentes da vila próxima, aqueles que eram amigos da sociedade que ele tinha ignorado. Seus olhos estavam focados em Rafael e seus comparsas. Não deixem que machuquem o garoto, gritou uma mulher, levantando um bastão de madeira. O espírito de luta daqueles moradores era inegável e a incerteza crescia entre os ex-funcionários de Eduardo. O clima mudava rapidamente e a tensão aumentava. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Era uma virada surpreendente e dramática. E enquanto a cena se desenrolava, algo ainda mais chocante ocorreu. Um estrondo retumbante veio do helicóptero acima. E antes que Eduardo pudesse compreender o que estava acontecendo, um dos homens do grupo armado gritou e se virou. O que parecia uma simples briga agora se transformava em um campo de batalha. Explosões de terra subindo e gritos ecoando por toda parte. Um homem surgiu, atirando pela porta aberta do helicóptero, e a cena se tornava um pesadelo. Eduardo sentia seu coração acelerar e suas pernas fraquejavam. Ele só tinha em mente proteger Lucas, mas a confusão ao redor era intensa. A multidão espalhou-se e a luta torna-se cada vez mais feroz, enquanto Rafael e seus homens tentavam reagir. E foi então que um tiro ecoou.
Não do grupo armado, mas vindo do helicóptero. Todos congelaram. Eduardo olhou em choque quando o homem do helicóptero apontou para a direção de sua mãe. Ela ficou paralisada no lugar. A expressão, o homem disparou, e tudo parecia suspenso no tempo. O tiro não acertou sua mãe, mas um lado do peito de Rafael. Ele caiu, um grito de dor devastador ecoando pelo ar. Mas havia mais. A mulher de bandana vermelha, que havia liderado a charge, parecia estar segurando algo com força. É hora de a verdade vir à tona, ela gritou, e Eduardo a reconheceu. Era a irmã de Rafael, alguém que ele jamais imaginou estar envolvida. Você nunca soube o que seu pai realmente fez, a mulher continuou, enquanto o caos se desenrolava. Ele se aproveitou de nossas vidas para enriquecer, e agora acaba sua obra com a mesma ganância. Você precisa escolher um lado. Eduardo se sentiu tonto, sua mente girando enquanto tentava conectar os pontos. O que seriam essas verdades que essa mulher proclamava? Ele olhou para Lucas, que estava aterrorizado, e para sua mãe, que gritava por ele. O impacto da revelação parecia ainda mais pesado do que a dor de sua ferida. Tire essa criança daqui, gritou Eduardo, tentando manter a calma. A batalha estava apenas começando, e ele precisava trabalhar em uma saída. Mas antes que ele pudesse pensar em um plano, uma voz profunda cortou o ar. Basta! Foi um homem que se aproximou do helicóptero, uma figura elevada, conhecida por muitos. Eduardo treinou o olhar para ele. Era seu pai, ou o que restara dele. A figura imponente dele ofuscava tudo, e o silêncio tomou conta do campo de batalha. Você precisa entender, Eduardo. Eu sou a razão de tudo isso, e seu verdadeiro legado está em suas mãos agora. A declaração reverberou entre todos, e a tensão atingiu um novo pico. Todos estavam imóveis, aguardando a próxima ação. Eduardo, Lucas, sua mãe, Rafael, cada um segurava seus próprios segredos e medos, prontos para uma verdade abrasadora que poderia mudar tudo. O que significava esse legado? E mais importante, o que Eduardo faria a seguir? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se, e a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza. Mas sua mente estava uma tempestade. O helicóptero pairava sobre eles. Aquele ruído ensurdecedor, misturando-se ao caos que se instalava. Então, algo pior aconteceu. Um dos homens do grupo armado começou a gritar, apontando para Lucas. Ele, é ele! O dedo do sujeito tremia. A fúria em seus olhos era intensa. Eduardo se afastou instintivamente, segurando a mão de Lucas, puxando-o para trás. O que você quer com ele? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Esse é o garoto, o herdeiro que você tentou esconder. A acusação fustigou o ar, como uma lâmina. Eduardo se virou para sua mãe. A expressão dela era de desespero. Você sabe de algo, não sabe? Ele a indagou, a dor cravando-se como um punhal em seu peito. Eu não queria que você soubesse assim. Sua mãe murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade, ele é seu filho, Eduardo, gritou Marcos, rindo de forma sarcástica. O que você tem a dizer agora? A doutrinação de seu passado o impediu de ver a verdade. O chão parecia ruir sob seus pés. A revelação era absurda. Ele sentiu o tempo parar. Cada batida do seu coração soava como um eco. A cabeça girava. Lucas olhava para ele, confuso, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Ele não era só uma vítima. Ele também era parte de algo muito maior. O homem do grupo armado deu um passo à frente. Claro que ele é.
E você, Eduardo, vai ter que decidir o que fará com o seu herdeiro. A palavra ecoou em sua mente. Herdeiro. Como assim? O que isso significava para ele? Tudo o que Eduardo pensava que sabia estava desmoronando. As lembranças de sua infância, de seu pai contando histórias, agora pareciam distorcidas. Ele começou a sentir que estava sendo cruelmente manipulado. Rafael começou a rir de forma maníaca. O que você vai fazer, Eduardo? Lutar pela fortuna que se baseia em mentiras ou aceitar a verdade? O que o seu pai fez a Lucas e àquela família é um crime. É seu dever corrigir isso. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Eduardo. E olhou para Lucas, buscando alguma direção, mas os olhos do garoto estavam cheios de incertezas. Lucas, eu não sabia. A verdade pesada desmoronava ao seu redor, e ele desejava profundamente que fosse apenas um pesadelo. A avó de Lucas surgiu, quase esbaforida, seus olhos ardendo em um furor. O que você fez, Eduardo? Não pode deixar os demônios da sua família arrastarem essa criança. O grupo armado começou a se aproximar, as caras de raiva e desprezo crescendo cada vez mais. O helicóptero sobre eles unia, um símbolo de que não havia como escapar. A verdadeira guerra estava começando. Cada um dos envolvidos estava a um passo de uma batalha final que poderia mudar tudo. Então, um grito cortou a atmosfera. Mate-o! Um dos homens armados disparou, e todos congelaram. Instintivamente, Eduardo se jogou na frente de Lucas. O impacto da bala atingiu seu ombro. A dor foi súbita, como um choque elétrico que o fez cair de joelhos. Eduardo! Lucas gritou, desesperado, enquanto as coisas ao redor desmoronavam. A última imagem que ele viu foi a de sua mãe, o horror espalhando-se por seu rosto, ao mesmo tempo em que o mundo começava a girar e escurecer. Mas o que aconteceu a seguir ninguém esperava. E então, do meio da multidão que se aglomerava, surgiu uma figura familiar. Era uma mulher de cabelos longos e olhos intensos, vestindo um vestido florido, e seus lábios se curvaram numa expressão de determinação. Chega, ela gritou, e o som cortou o ar como um facão. Você? O que você está fazendo aqui? Eduardo mal conseguia entender. Era Clara, sua melhor amiga de infância. Alguém que havia desaparecido sem deixar rastros anos atrás. O choque ficou estampado no rosto de todos. O que ela tinha a ver com tudo isso? Eu sei quem você realmente é, Eduardo. Ela disse, caminhando em direção a ele, os olhos aflitos. E quem você deveria ser? Sua história não termina assim. Você não pode deixar todo esse legado de dor e silêncio continuar. As palavras dela reverberaram na mente de todos. A tensão era palpável. Eduardo olhou para ela, o coração acelerado. Clara, como você? O que você sabe? Ela respirou fundo. Eu fui uma das que seu pai prejudicou, mas também sou filha de alguém que ele arruinou. A sala caiu numa profunda quietude. O que ela disse disparou um verdadeiro terremoto de compreensões. Eduardo percebeu que o passado dele estava envolvido com o passado dela, de uma forma que nunca imaginara. Não é só você, nem Lucas. Toda essa história faz parte de algo muito maior. E você, Eduardo, pode ser a pessoa que coloca tudo em seu devido lugar. O olhar dela se firmou, cheia de coragem. Antes que alguém pudesse reagir, o grupo armado começou a se mover. Mas Clara não hesitou. Se você quer uma chance de se redimir, precisa acreditar em si mesmo e se unir a nós. E naquele momento, tudo mudou. O que Eduardo decidiu fazer a seguir não afetaria apenas a sua sorte, mas também reescreveria o destino de muitos. Com um último olhar para Lucas,
a esperança e o desespero misturados. Eduardo precisava colocar tudo em risco. Qual seria sua escolha? E o que mais ainda estava escondido nas sombras da verdade? Eduardo estava paralisado, o olhar fixo em Lucas, que ainda tremia ao lembrar-se de sua história. O peso de sua decisão acumulava-se e a tensão no ar parecia densa. Ele olhou para o horizonte, buscando clareza, mas sua mente estava uma tempestade. O helicóptero pairava sobre eles, aquele ruído ensurdecedor misturando-se ao caos que se instalava. Então, algo pior aconteceu. Um dos homens do grupo armado começou a gritar, apontando para Lucas. Ele, é ele. O dedo do sujeito tremia. A fúria em seus olhos era intensa. Eduardo se afastou instintivamente, segurando a mão de Lucas, puxando-o para trás. O que você quer com ele? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Esse é o garoto, o herdeiro que você tentou esconder. A acusação fustigou o ar, como uma lâmina. Eduardo se virou para sua mãe. A expressão dela era de desespero. Você sabe de algo, não sabe? Ele a indagou, a dor cravando-se como um punhal em seu peito. Eu não queria que você soubesse assim. Sua mãe murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade. Ele é seu filho Eduardo, gritou Marcos, rindo de forma sarcástica. O que você tem a dizer agora? A doutrinação de seu passado o impediu de ver a verdade. O chão parecia ruir sob seus pés. A revelação era absurda. Ele sentiu o tempo parar. Cada batida do seu coração soava como um eco. A cabeça girava. Lucas olhava para ele, confuso, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Ele não era só uma vítima. Ele também era parte de algo muito maior. O homem do grupo armado deu um passo à frente. Claro que ele é. E você, Eduardo, vai ter que decidir. O que fará com seu herdeiro? A palavra ecoou em sua mente. Herdeiro. Como assim? O que isso significava para ele? Tudo que Eduardo pensava que sabia estava desmoronando. As lembranças de sua infância, de seu pai contando histórias, agora pareciam distorcidas. Ele começou a sentir que estava sendo cruelmente manipulado. Rafael começou a rir de forma maníaca. O que você vai fazer, Eduardo? Lutar pela fortuna que se baseia em mentiras? Ou aceitar a verdade? O que o seu pai fez a Lucas e àquela família é um crime. É seu dever corrigir isso. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Eduardo. Ele olhou para Lucas buscando alguma direção, mas os olhos do garoto estavam cheios de incertezas. Lucas, eu não sabia. A verdade pesada desmoronava ao seu redor, e ele desejava profundamente que fosse apenas um pesadelo. A avó de Lucas surgiu, quase esbaforida, seus olhos ardendo em um furor. O que você fez, Eduardo? Não pode deixar os demônios da sua família arrastarem essa criança. O grupo armado começou a se aproximar, as caras de raiva e desprezo crescendo cada vez mais. O helicóptero sobre eles unia, um símbolo de que não havia como escapar. A verdadeira guerra estava começando. Cada um dos envolvidos estava a um passo de uma batalha final que poderia mudar tudo. Então, um grito cortou a atmosfera. Macho! Um dos homens armados disparou, e todos congelaram. Instintivamente, Eduardo se jogou na frente de Lucas. O impacto da bala atingiu seu ombro. A dor foi súbita, como um choque elétrico que o fez cair de joelhos. Eduardo! Lucas gritou, desesperado, enquanto as coisas ao redor desmoronavam. A última imagem que ele viu foi a de sua mãe, o horror espalhando-se por seu rosto, ao mesmo tempo em que o mundo começava a girar e escurecer. Mas o que aconteceu a seguir ninguém esperava. E então, do meio da multidão que se aglomerava, surgiu uma figura familiar. Era uma mulher de cabelos longos e olhos intensos,
vestindo um vestido florido, e seus lábios se curvaram numa expressão de determinação. Chega! Ela gritou, e o som cortou o ar como um fato. Você? O que você está fazendo aqui? Eduardo mal conseguia entender. Era Clara, sua melhor amiga de infância, alguém que havia desaparecido sem deixar rastros anos atrás. O choque ficou estampado no rosto de todos. O que ela tinha a ver com tudo isso? Eu sei quem você realmente é, Eduardo, ela disse, caminhando em direção a ele, os olhos aflitos. E quem você deveria ser? Sua história não termina assim. Você não pode deixar todo esse legado de dor e silêncio continuar. As palavras dela reverberaram na mente de todos. A tensão era palpável. Eduardo olhou para ela, o coração acelerado. Clara, como você? O que você sabe? Ela respirou fundo. Eu fui uma das que seu pai prejudicou, mas também sou filha de alguém que ele arruinou. A sala caiu numa profunda quietude. O que ela disse disparou um verdadeiro terremoto de compreensões. Eduardo percebeu que o passado dele estava envolvido com o passado dela de uma forma que nunca imaginara. Não é só você, nem Lucas. Toda essa história faz parte de algo muito maior e você, Eduardo, pode ser a pessoa que coloca tudo em seu devido lugar. O olhar dela se firmou, cheia de coragem. Antes que alguém pudesse reagir, o grupo armado começou a se mover. Mas Clara não hesitou. Se você quer uma chance de se redimir, precisa acreditar em si mesmo e se unir a nós. E naquele momento, tudo mudou. De repente, houve uma explosão ensurdecedora. O chão tremeu e os homens do grupo armado foram lançados para trás, caindo como dominós. A fumaça subiu, obscurecendo a visão. O cheiro de pólvora misturando-se ao ar fresco das montanhas. As figuras de Eduardo e Lucas, bem como as de sua mãe e da avó, se retorceram, obrigadas a se proteger daquele clarão devastador. Mas no meio da confusão, uma nova determinação se formou na mente de Eduardo. Ele se levantou, ainda ardendo de dor, e tentou gritar por Clara, mas as palavras não saíam. Subitamente uma nova figura emergiu, seu rosto parcialmente coberto pela fumaça. Era um homem alto, de expressão fria e calculadora. Eduardo! Ele gritou, sua voz cortando a neblina como uma faca. Você não pode se esconder da verdade. Isso tudo é apenas o começo. O homem virou-se parcialmente e a expressão de Lucas congelou. Papai? A palavra escapuliu da garganta do menino como um flimal, e Eduardo sentiu que seu coração parou. O que estava acontecendo? Ele seguiu o olhar de Lucas e a verdade montou um choque devastador em seu peito. Era seu pai ou alguém que se parecia estranhamente com ele? Como? O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, vozes entrecortadas de angústia. Mas o homem apenas sorriu. Você precisa escolher um lado, filho. Tudo o que você sabia estava construído sobre mentiras. Nesse instante, a nebulosa verdade montou uma nova camada de confusão. O que Eduardo tinha certeza até agora se tornava uma miragem estrondosa. Seu pai não era apenas um monstro. Havia muito mais em jogo. As lembranças da infância e as visões dos traumas passados estavam apinhadas em uma tempestade que ele não conseguia controlar. Enquanto os rostos ao redor dele se torciam em incerteza, Eduardo sabia que teria que enfrentar suas maiores medos, que mais estava escondido nas sombras da história de sua família. E como Lucas, a quem ele prometera proteger, se encaixava em tudo isso. A batalha não era apenas sobre poder, mas sobre tudo o que ele acreditava que importava, o que estava reservado para o futuro deles em meio a esse turbilhão de revelações. Eduardo sentiu uma onda de confusão os envolvendo.
O homem que parecia com seu pai sorriu de forma sombria. Você não se lembra de mim, não é, Miss? Mas agora a verdade vem à tona. Eduardo olhou de volta para Clara, que agora estava ao seu lado, se unindo aos outros que lutavam ao seu redor. Você precisa entender, Eduardo. Ele não está aqui para te ajudar, mas para derrubar tudo que você conquistou. Lucas, com olhos arregalados, puxou a mão de Eduardo. Papai, o que está acontecendo? O desespero na voz do garoto era palpável. Uma parte de Eduardo queria gritar que tudo ficaria bem, mas a realidade crua o impediu. Ele estava preso em meio a uma guerra familiar que lhe fora desconhecida. Rafael, agora ferido, estava se arrastando. Você não pode deixá-lo vencer, Eduardo. A história se repete. Ele estava certo. Eduardo sentia a história de seu pai e seus erros se entrelaçando com seu futuro e seu legado. Enquanto as vozes se elevavam na confusão, uma explosão aconteceu perto deles. O barulho ecoou através das montanhas e a fumaça subiu como um fantasma. Eduardo, com um impulso heróico, segurou Lucas protetivamente. Fiquem juntos, não se afastem. Ele gritou, enquanto o cenário se tornava um caos em câmera lenta. Clara, destemida, gritou para Eduardo. É agora ou nunca. Juntos, podemos acabar com isso. Cada palavra ecoava como um chamado à ação. Eduardo se voltou para Lucas, seu pequeno refúgio. Não tenha medo, eu estou aqui. A promessa enfraquecida, mas o único que restava. O homem que se parecia com seu pai começou a avançar, mas Eduardo, impulsionado por uma força nova, avançou também. Basta! Chega de mentiras! Chega de mentiras que nos separam! A intensidade na voz fez eco nas montanhas ao redor. Os confrontos e os gritos foram ofuscando tudo, e a linha entre aliados e inimigos começou a se confundir. Clara se posicionou ao lado de Eduardo. Precisamos de uma frente unida. Com isso, um poder renovado invadiu o grupo. Injetando coragem, Eduardo olhou para cada rosto. Eram pessoas que ele havia ignorado a vida inteira, agora lutando ao seu lado. Aquela era sua família renovada e um novo futuro criaria. Os homens armados hesitaram, chocados com a resistência e a unidade que se formava. E no meio de tudo, Olívia, a avó de Lucas, apareceu. Eduardo, a escolha é sua. Não deixe que ele vença novamente. Eduardo olhou para ela. As palavras foram como um botão de flores brotando. Era uma verdade que ele precisava ouvir. Em meio à calamidade, Eduardo fez sua escolha. Eu vou lutar pela verdade. Por Lucas. Por todos nós. A voz soou mais forte do que nunca. Com a determinação em seus olhos, se uniu aos que estavam ao seu redor. E assim, uma onda de esperança começou a se formar. A batalha continuou, mas a luz da verdade começou a brilhar através das nuvens de mentira que cercavam seu passado. Quando a poeira assentou e a batalha acalmou, as fissuras começaram a se fechar. Eduardo e Lucas olhavam um para o outro. O peso das revelações começava a se tornar respingos de esperança. Mas enquanto todos respiravam aliviados, uma sombra se ergueu ao longe. O futuro ainda era incerto e o mistério da história ainda pairava sobre eles. E agora, o que fazemos? Eduardo murmurou. E essa pergunta ecoaria eternamente, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, trazendo tanto incerteza quanto uma nova chance a cada um dos que ali estavam. E agora, preciso da sua atenção. Este é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem.